Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, você está aqui no meu canal. Para quem não me conhece, tenho 31 anos, sou uma educação física, pós-graduado em Libras, sou apaixonado pela leitura bíblica e também pelo Fluminense e por Titanic. E vamos para a nossa devocional de hoje, dia 97. Se hoje não ficou bom, desculpa, é porque eu botei o celular para carregar agora, estou gravando com o celular carregando e eu não tenho entrada para o microfone, tá? Mas espero que o áudio esteja bom. Deixe aqui nos comentários. Dia 97, tempo de renovo. Já bebeu sua água? Ainda não? Bebe sua água aí, hein? 3 moléculas, hidrogênio e oxigênio, formam uma substância tão boa que bom que Deus criou a água. Dia 97, tempo de renovo. Para vencermos as promessas divinas, muitas vezes é fundamental que haja um renovo em nossa vida. Afinal, renovar significa tornar novo, melhorar e substituir por algo superior. Nesse sentido, podemos dizer que tudo aquilo que não se renova acaba perecendo, ou seja, o renovo é essencial para a preservação da vida. Consciente disso, Deus nos fez uma promessa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Creio que estamos de renovo. Assim, Deus deseja renovar as suas energias. Ainda há muito a ser realizado e você pode ir ainda mais longe. Creio que é tempo de renovo e que o seu propósito está apenas começando. Tudo o que você precisa é estar na presença do Senhor e aguardar nele, pois a promessa de renovo é apenas para aqueles que esperam em Deus. Portanto, não desista. Compreenda que, ao esperar no Senhor, uma promessa de renovação tem o potencial de se cumprir em sua vida. Tudo que não se renova, morre. Você se sente pronto para viver um novo tempo com Deus? Leitura bíblica, 2 Samuel 18 e 19. 18 e 19. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 18. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: eu também irei com vocês. Mas eles disseram: o senhor não deveria ir, porque, se formos obrigados a fugir, não te importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, mas o senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que cada cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei depois ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas de milhares, a centenas e a milhares. O rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: por amor a mim, trate com brandura o Joabe e Absalão. Todo o povo viu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali, o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e, naquele dia, a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você o viu? E por que não o abateu ali meio, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo todo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora,
quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o monumento de Absalão. Então Ahimaaz, filho de Zadok, disse a Joabe: desde que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o seu Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse ao etíope: vai e diga ao rei que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém Ahimaaz, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: acontece o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não ter a recompensa pela notícia? Ahimaaz respondeu: acontece o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Ahimaaz correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que o homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: veio o jeito de correr do primeiro, pareceu o jeito de correr de Ahimaaz, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Ahimaaz gritou ao rei: paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Ahimaaz respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, ó rei, porém não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem acontece com os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava ao do portão e chorou. E andando, dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão. Meu filho, meu filho. 2 Samuel, capítulo 19. Beba sua água, hein? Beba sua água. Diz 2 Samuel, capítulo 19. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo. Porque, naquele dia, o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia, o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Pois se amos que odeiam, é o Deus que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que, se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, sai e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro para o Senhor que, se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite. E este mal será maior do que todos que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade. Anunciaram isso a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos da mão dos filisteus e, agora, fugido até por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes, Zadok e Abiatar: perguntem aos anciãos de Judá, por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio? Visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei. Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: você não é da minha família que eu?
te dou-me castigo se você não vier a ser para sempre comandante de um exército em lugar de Joabe. Com isso o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fosse um só homem, e mandaram dizer ao rei: pode com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Quando estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão. Ele disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que vem encontrar-se com o rei, meu senhor. Tabizai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém, Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morrerá alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou o rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. O rei jurou que seria assim. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Este respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou seu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faz o que achar melhor. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? O que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que vocês repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Mahanaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderei eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderei de seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderei eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornei dar um peso ao rei, meu senhor? E seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão, porque o rei irá me retribuir com tal recompensa. Desde que seu servo volte, e morrerei na minha cidade e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã, desde que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo o que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Dali o rei foi para Gilgal, e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: porque nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei e o trouxeram para este lado do Jordão com a casa dele e todos os servos de Davi. Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente, e por que estão irados por causa disso? Será que comemos da custa do rei ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês, e Davi é mais nosso do que de vocês. Porque então fizeram por causa de nós. Não por nós nos prendemos a falar em trazer o nosso rei de volta, porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Bom dia, como aqui é o nosso devocional de hoje. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.